Sejam bem-vindos ao meu canal. A proposta deste vídeo tem como objetivo fazer uma breve análise sobre o relacionamento de Portugal com as suas ex-colónias durante os séculos passados e tentar demonstrar que algumas reivindicações absurdas não fazem sentido. Temos que ter uma perspectiva histórica, não só do espaço, mas também do tempo em que os factos aconteceram. Introdução ao tema do vídeo. Ultimamente temos vindo a assistir a uma espécie de acerto de contas com o passado. Sejam nas relações humanas, sejam nas questões políticas entre as nações. E por via disso, na questão das indemnizações financeiras ou monetárias e nas devoluções patrimoniais. São questões complexas e, por isso, difíceis de atender, por uma razão simples. Os pontos de vista são divergentes entre os que reivindicam e os que estão dispostos a atender a essas reivindicações. Por exemplo, há bem pouco tempo, alguns políticos polacos exigiam que a Alemanha deveria pagar todos os prejuízos causados durante a Segunda Guerra Mundial à Polónia. Parece que essa reivindicação não colheu frutos por parte da comunidade internacional. Devido à guerra na Ucrânia, também já essa ideia circulou nos meios políticos ucranianos, relativamente à Federação Russa, mas também parece seguir o mesmo caminho, ou seja, a reconstrução da Ucrânia será feita de outra forma, nomeadamente com a contribuição dos países aliados. Relativamente a Portugal e a sua relação com os ex-territórios ultramarinos, aparecem algumas vozes provenientes dos nossos países a exigirem a devolução do seu património e outras, provenientes do Brasil, a reclamar pelo ouro que veio do Brasil para Portugal. Ora, no acerto de contas, há sempre o deve e o haver. Essas contas são sempre difíceis de fazer. Parecendo simples, são muito complexas, porque envolvem séculos de história, gerações e vidas passadas. Portugal, como antiga potência colonizadora, cumpriu a sua história como outras potências. De um país pequeno, localizado geograficamente na parte mais ocidental da Europa, fez o seu percurso com altos e baixos, espalhou a sua cultura e religião, abriu novos horizontes através dos seus governantes e navegadores, ligou os continentes por mares nunca antes navegados, como canta o poeta, deixando um grande património, não só a língua falada por milhões de indivíduos, como a introdução de técnicas e novas espécies de culturas para a exploração e a alimentação dos povos com quem se relacionou ao longo dos séculos. Deve-se acrescentar ainda o esforço feito por Portugal, em que muitos dos seus filhos pagaram com a vida para traçar e defender as fronteiras dos seus ex-territórios ultramarinos, ou os países independentes, expulsando os seus inimigos, como foi o caso das guerras que travou com a Holanda. Os atuais donos desses territórios ultramarinos sentem-se muito orgulhosos dos seus países, esquecendo o passado naquilo que não lhes interessa, omitindo os factos positivos, mas lembrando com veemência os factos negativos. Se observar o mapa da América do Sul, podem ter uma ideia da capacidade dos portugueses para criar um país com aquela dimensão. Isso exigiu um grande esforço. Angola e Moçambique foi igual. Basta olhar para a sua dimensão geográfica e com a diversidade de etnias para perceber o que foi exigido aos portugueses para apresentar as obras finais do fim da sua permanência nestes territórios. O ponto negativo foi o comércio de escravos, que era prática corrente naquela época, por outras potências, e entre os próprios povos, não só internamente entre etnias, mas também nas guerras travadas com outros povos, em que os vencidos ficavam escravos dos vencedores. Lembremos da figura de Espartacos no Império Romano. Os árabes e os chefes africanos vendiam escravos. Era já prática corrente. E se esgotava o estoque, entre aspas, de escravos, conseguiam repô-lo através de conflitos com outras tribos, em que os vencidos eram feitos escravos e vendidos aos comerciantes que se dedicavam a esse negócio. No caso particular de Angola, os chefes tribais das Lundas mantinham negócio com os comerciantes que se dedicavam a esta atividade. Uma parte das Lundas, ou as províncias de Angola, eram as que mais escravos forneciam.
Não se pensa que eram os comerciantes que iam à procura de escravos. Eles eram trazidos como mercadorias, desde a sua origem até o destino de embarque. Observe-se o mapa de Angola, a posição geográfica das províncias das Lundas relativamente a Benguela e Luanda, que eram onde os escravos eram embarcados para o seu destino final, que era a América, para os escravos lá chegavam com vida, porque alguns acabavam por morrer durante a viagem marítima. Observe-se este caso singular, quando em 1843 Rodrigo Graça disse aos chefes lundas que o trago português tinha sido abolido, eles avisaram-no que isso traria problemas e a pena de morte entre os próprios lundas, ou seja, seria má para o comércio de escravos, que eram utilizados como mercadoria na troca com os outros bens trazidos pelos comerciantes de escravos. Sabe-se que, apesar de tudo, a Marinha Portuguesa, a partir dessa data, começou a fazer forte perseguição aos navios negreiros, a fim de expor fim ao negócio, em toda a costa que estava sob a sua autoridade. Quando atualmente se assiste a manifestações de africanos contra os portugueses, sobre esse período negativo da história dos povos, é acaso para perguntar se muitos destes reclamantes não serão herdeiros dos tais chefes lundas e dos que colaboraram na captura de escravos, que eram vendidos aos negociantes com mercadoria. Outro ponto a refletir é sobre o ouro que veio do Brasil para Portugal e o seu destino. Uma parte dele foi aplicada em obras, nomeadamente o convento de Mafra, e na modernização do país. Outra parte para a nobreza e burguesia mercantil, pois ostentava uma riqueza de fazer inveja, não só no país, mas também no estrangeiro. E finalmente, uma grande fatia de todo o ouro vindo do Brasil foi entregue aos ingleses por via dos empréstimos e comércio com a Inglaterra. Os novos herdeiros do Brasil, descendentes dos europeus, para lá emigraram, acham-se herdeiros dos índios, e por essa razão fartam de exigir a devolução do ouro e sobre a colonização do Brasil. Foi Portugal que lhes abria a porta, como se eles próprios não fizessem parte destes colonizadores. Uma parte chegou ao Brasil já depois da independência, mas são hoje os seus filhos que reclamam a devolução do ouro. Esta questão de acusações de colonialismo e outra muito na moda, que é o racismo, atinge todos os países que tiveram colónias. Curiosidades. Entre as próprias etnias, umas sentem superiores a outras, muitas das vezes devido a características fisiológicas, bastando a pele ser mais clara e as feições mais delicadas. A guerra no Ruanda foi entre duas etnias, de um lado os Tutsis e do outro lado os Hutus. Eram todos africanos. Em 100 dias morreram cerca de 800 mil Tutsis. Alguém ainda se lembra? Espero que tenham apreciado o vídeo. E se gostarem, deixem o seu like e subscrevam o canal. Obrigado pela vossa atenção. Até o próximo.